Você já percebeu que muitas das vezes, antes de Deus realizar um milagre visível, Ele permite um processo silencioso? Antes de uma porta se abrir, existe um tempo de espera. Antes de uma resposta chegar, existe uma fase de preparação. Antes de algo novo nascer, existe um período em que tudo parece parado, seco e sem explicação. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez exista uma área de sua vida em que você tem orado, esperado, acreditado, mas ainda não viu a resposta chegar. Talvez você tenha feito tudo o que estava ao seu alcance, mas mesmo assim as coisas continuam difíceis. Você olha para a sua vida e pensa: Senhor, por que está demorando tanto? Porque eu ainda estou nesse mesmo lugar. Porque eu tenho a sensação de que nada está acontecendo. Mas existe uma verdade espiritual que muita gente só entende depois de passar pelo processo. Nem toda demora é abandono. Nem todo silêncio é ausência. Nem toda porta fechada é rejeição. Às vezes, aquilo que parece atraso é, na verdade, preparação. Às vezes, aquilo que parece perda é livramento. Às vezes, aquilo que parece deserto é o ambiente onde Deus está formando raízes profundas dentro de você. E é por isso que esta mensagem é tão importante, porque antes do milagre há um processo. Antes da resposta, há uma construção. Antes da promessa se manifestar, Deus trabalha no coração, na fé, na maturidade e na dependência de quem vai recebê-la. Hoje nós vamos olhar para a história de Isaac e talvez quando você pensa em Isaac, você se lembre apenas dele como filho de Abraão, como aquele que herdou a promessa, como aquele que nasceu de um milagre. Mas existe um momento da vida de Isaac que revela uma das maiores lições espirituais sobre espera, pressão, perseverança e provisão. Isaac viveu um tempo de seca e isso já nos ensina algo muito profundo, porque até pessoas que carregam promessa também enfrentam estações difíceis. Isaac não era alguém esquecido pelo Senhor. Isaac fazia parte de uma promessa que vinha desde Abraão e mesmo assim ele enfrentou um tempo de crise. Isso mostra que estar no propósito não significa estar livre de processos. Estar debaixo da promessa não significa nunca enfrentar oposição. Ter fé não significa nunca passar por dias difíceis. Muitas vezes o processo não aparece porque você está longe de Deus. O processo aparece porque Deus está construindo algo que você ainda não consegue enxergar. A Bíblia mostra em Gênesis 26 que houve fome naquela terra. Isaac estava em um tempo difícil, em um ambiente onde as circunstâncias pareciam contrárias. E talvez você entenda bem o que isso significa, porque existem momentos em que a vida também parece seca. A alegria parece seca, a esperança parece seca. Você olha ao redor e não vê sinais de abundância, não vê mudança, não vê caminho. Mas no meio daquele cenário, Deus aparece a Isaac e diz para ele não descer ao Egito, mas permanecer na terra que ele iria mostrar. Isso é muito forte, porque quando a escassez chega, o impulso humano é fugir. Quando a pressão aumenta, a alma começa a procurar atalhos. Mas Deus estava ensinando Isaac a confiar não apenas quando tudo estivesse favorável, mas também quando o cenário fosse contrário. E talvez essa seja a palavra para você hoje. Não abandone o lugar onde Deus ainda está trabalhando. Não saia correndo,
apenas porque a fase ficou difícil. Não conclua que acabou só porque você ainda não viu o resultado. Às vezes, permanecer também é uma forma de fé. Às vezes, continuar obedecendo no lugar difícil é exatamente o que revela que você confia em Deus de verdade. Isaac permaneceu, e a Bíblia diz que ele semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Perceba isso, a terra era difícil, o tempo era de improvável, mas a bênção de Deus não dependia das condições externas. Quando Deus decide agir, Ele pode fazer florescer até onde parecia seco. Ele pode abrir caminho onde não havia caminho. Ele pode trazer provisão no lugar em que todos só enxergavam falta. Mas existe algo que precisamos observar com cuidado. A bênção de Isaac não eliminou imediatamente os conflitos. Pelo contrário, quando Isaac começou a prosperar, também começou a enfrentar oposição. Os filisteus tiveram inveja dele. Os poços que Abraão havia cavado foram entulhados. Aquilo que era fonte de água foi fechado. Aquilo que sustentava a vida foi atacado. E aqui existe uma lição muito importante. Muitas vezes, quando você começa a avançar, também surgem resistências. Quando você começa a crescer, aparecem conflitos. Quando você decide obedecer a Deus, surgem vozes tentando te desanimar. Quando você começa a cavar de novo aquilo que parecia perdido, aparecem pessoas, situações e pensamentos tentando entulhar os seus poços. Talvez você esteja passando por isso. Você tenta recomeçar, mas algo resiste. Você tenta se levantar, mas vem uma oposição. Você tenta construir, mas parece que alguém sempre joga terra em cima. Você tenta orar, mas o cansaço vem. Você tenta acreditar, mas a ansiedade aparece. Você tenta avançar, mas uma nova luta surge. Só que Isaac nos ensina uma atitude poderosa. Ele não parou de cavar. Essa é uma das maiores mensagens dessa história. Isaac poderia ter reclamado, poderia ter entrado em guerra, poderia ter parado no primeiro obstáculo, mas ele continuou, cavou um poço, houve contenda, cavou outro, houve nova oposição. Mas ele não permitiu que a resistência definisse o fim da sua história. E talvez Deus esteja falando isso com você agora. Não pare de cavar, não pare de crer, não pare de buscar, não pare de obedecer, não pare de fazer o que é certo só porque ainda existe oposição. Porque existe um tipo de fé que só aparece quando você precisa continuar, mesmo sem garantias visíveis. Existe um tipo de maturidade que só nasce quando você decide permanecer firme, mesmo depois de uma frustração. Existe um tipo de confiança que só é formada quando você entende que a bênção de Deus não precisa vir da forma mais fácil para ser verdadeira. O primeiro poço que os servos de Isaac cavaram foi motivo de contenda. Por isso, Isaac chamou aquele lugar de Ezeque, porque discutiram com ele. Depois cavaram outro poço, mas também houve disputa, e ele chamou aquele lugar de Sitna. Mas Isaac continuou. Ele saiu dali e cavou outro poço, e dessa vez não houve contenda. Então ele chamou aquele lugar de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos deu espaço e prosperaremos na terra. Essa frase é muito poderosa. Agora o Senhor nos deu espaço. Talvez hoje você ainda esteja vivendo Ezeque, o lugar da contenda. Talvez esteja vivendo Sitna, o lugar da oposição. Talvez cada tentativa pareça gerar uma nova luta, mas se você não desistir no meio do processo, chegará o tempo de Reobote. Chegará o tempo em que Deus dará espaço. Chegará o tempo
em que aquilo que estava travado começará a se abrir. Chegará o tempo em que você vai olhar para trás e entender que cada poço cavado não foi em vão, porque o processo não estava apenas levando Isaac a um lugar de provisão. O processo estava formando nele perseverança, domínio próprio, paciência e dependência de Deus. Isaac precisou aprender que nem todo conflito merece uma guerra. Às vezes, vencer não é insistir na disputa. Às vezes, vencer é continuar cavando em outro lugar. Às vezes, a maturidade não está em provar que você tem razão, mas em seguir em frente sem perder a sua paz. Isso fala profundamente com a nossa vida. Porque muitas pessoas ficam presas em postos de contenda. Ficam anos tentando provar algo para quem não quer entender. Ficam presas em lugares onde só existe desgaste. Ficam gastando energia com disputas que não vão produzir vida. Mas Isaac nos mostra outro caminho. Ele não parou, mas também não se prendeu ao conflito. Ele continuou caminhando até encontrar o espaço que Deus havia preparado. Talvez esta seja uma direção para você. Pare de gastar toda a sua força brigando com quem não reconhece o que Deus colocou em você. Pare de se prender ao lugar onde só existe contenda. Continue cavando, continue obedecendo, continue buscando, continue plantando. O Senhor sabe exatamente onde está o seu Reobote. E aqui existe uma verdade que pode mudar a maneira como você enxerga o seu momento atual. O poço que parece perdido pode não ser o fim da sua provisão. A porta que fechou pode não ser o fim da promessa. A oposição que surgiu pode não ser um sinal de derrota. Pode ser apenas uma etapa antes de Deus te levar a um lugar mais amplo. Isaac não descobriu Reobote sem antes passar por poços disputados. Ele não chegou ao espaço aberto sem antes enfrentar resistência. E muitas vezes é assim também conosco. Queremos o milagre, mas não queremos o processo. Queremos o espaço, mas não queremos cavar. Queremos a resposta, mas não queremos esperar. Queremos a promessa, mas não queremos ser formados. Mas Deus trabalha de uma forma mais profunda. Ele não prepara apenas o milagre, Ele prepara a pessoa que vai receber o milagre. Ele não abre apenas a porta, Ele fortalece os pés de quem vai passar por ela. Ele não entrega apenas a bênção, Ele ensina como permanecer fiel depois que a bênção chega. Por isso, não despreze esta fase. Talvez ela não seja bonita, talvez ela não seja confortável, talvez ninguém entenda o que você está vivendo. Talvez por fora pareça que tudo está parado, mas por dentro Deus está construindo uma fé mais firme. Uma fé que não depende apenas de sinais. Uma fé que não muda de acordo com a estação. Uma fé que permanece mesmo quando a resposta demora. E sabe por que isso é importante? Porque há promessas que exigem estrutura. Há respostas que exigem maturidade. Há portas que exigem preparo. Se Deus entregasse algumas coisas antes do tempo, talvez você não conseguisse sustentar. Então, em vez de interpretar a espera como castigo, comece a enxergar a espera como cuidado. Em vez de interpretar o processo como abandono, comece a enxergar o processo como formação. Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não diz que eles nunca se cansarão. Não diz que nunca sentirão medo. Não diz que nunca enfrentarão dias difíceis. Mas diz que serão renovados. Isso significa que Deus sustenta no caminho. Ele fortalece enquanto você espera. Ele renova enquanto você caminha. Ele visita enquanto você cava. Talvez você tenha chegado aqui cansado. Cansado de tentar, cansado de esperar, cansado de ver outras pessoas avançando enquanto você ainda está cavando, cansado de pedir uma resposta que parece não chegar. Mas ouça isso com o coração aberto. O seu processo não está fora do controle de Deus. O Senhor não perdeu o endereço da sua oração.
Ele não se esqueceu das lágrimas que você derramou em silêncio. Ele não ignorou as sementes que você plantou quando ninguém estava vendo. Gálatas 6:9 diz: Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Existe um tempo de semear, existe um tempo de cavar, existe um tempo de permanecer, mas também existe um tempo de colher. Existe um tempo em que Deus abre espaço. Existe um tempo em que aquilo que foi construído em silêncio começa a aparecer. E quando esse tempo chega, você entende que nada foi em vão. A espera ensinou, a luta fortaleceu, a oposição amadureceu, o silêncio aprofundou a fé, o processo formou uma estrutura que o conforto nunca teria formado. Por isso, antes de pedir a Deus apenas para tirar você do processo, peça também sabedoria para entender o que Ele está formando em você através dele. Antes de pedir apenas que a porta se abra, peça que o seu coração esteja preparado para atravessar essa porta com maturidade. Antes de pedir apenas o milagre, peça que Deus fortaleça sua fé, para que você não dependa apenas do milagre para continuar crendo, porque a maior vitória não é apenas receber algo de Deus. A maior vitória é permanecer em Deus durante o caminho. Isaac chegou a Reobote, chegou ao lugar onde não havia mais contenda, chegou ao espaço aberto, chegou ao momento em que pôde declarar que o Senhor havia dado lugar para prosperar, mas ele só chegou ali porque não parou no primeiro poço. Ele só chegou ali porque continuou. Ele só chegou ali porque a oposição não teve a palavra final. E essa palavra é para alguém que está quase desistindo. Não deixe a oposição ter a palavra final. Não deixe o cansaço escrever o último capítulo. Não deixe a demora convencer você de que Deus não está agindo. Não deixe um poço entulhado fazer você acreditar que não existe mais água. Continue cavando, continue crendo, continue obedecendo, continue colocando sua vida diante do Senhor. Porque antes do milagre, há um processo. E quando o processo está nas mãos de Deus, ele não termina em vergonha. Ele termina em testemunho, ele termina em amadurecimento, ele termina em propósito, ele termina revelando que o Senhor estava trabalhando até quando você não conseguia ver. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso não significa que todas as coisas serão fáceis. Não significa que todas as coisas serão rápidas. Não significa que todas as coisas serão do jeito que imaginamos. Mas significa que Deus é poderoso para usar até as fases difíceis na construção de algo maior. A seca não impediu Isaac de ser abençoado. A inveja dos filisteus não impediu Isaac de prosperar. Os poços entulhados não impediram a provisão de Deus. As contendas não impediram Isaac de chegar a Reobote. Então, por que você acha que essa fase difícil pode impedir o propósito de Deus na sua vida? O que Deus determinou não será cancelado por uma estação difícil. O que Deus prometeu não será destruído por uma fase de pressão. O que Deus está construindo não depende da aprovação de quem se levantou contra você. Se o Senhor está com você, até o processo se transforma em caminho. Mas existe uma atitude que precisa permanecer viva: fé. Não uma fé apenas de palavras, mas uma fé que cava, uma fé que obedece, uma fé que espera, uma fé que continua fazendo o bem, uma fé que não abandona Deus quando o cenário fica difícil. Uma fé que entende que o milagre não começa apenas quando tudo muda ao redor. Muitas vezes, o milagre começa quando algo muda dentro de nós.
Talvez o primeiro milagre que Deus esteja fazendo em você não seja mudar a circunstância, mas fortalecer o seu coração. Talvez o primeiro sinal não seja uma porta aberta, mas uma paz que você não tinha. Talvez a primeira resposta não seja o fim da luta, mas uma força nova para continuar. Talvez Deus esteja começando por dentro, porque aquilo que Ele vai fazer por fora exigirá uma estrutura interior. Então não despreze o processo. Não amaldiçoe o tempo de espera. Não abandone a fé porque a resposta ainda não chegou. Existe um Deus que trabalha em silêncio. Existe um Deus que vê o que ninguém vê. Existe um Deus que conhece o tempo certo. Existe um Deus que transforma poços disputados em caminho para Reobote. E quando você chegar ao lugar que Ele preparou, você entenderá. Entenderá por que certas portas fecharam. Entenderá por que algumas disputas não mereciam sua energia. Entenderá por que foi necessário continuar cavando. Entenderá por que Deus não respondeu do jeito que você queria, mas respondeu do jeito que você precisava. Talvez hoje você ainda esteja no meio da história. Talvez ainda esteja numa fase que não faz sentido. Talvez ainda esteja olhando para um poço entulhado, para uma tentativa frustrada, para uma promessa que parece distante. Mas lembre-se, o capítulo atual não é o final. Deus ainda está escrevendo, e quando Deus escreve uma história, até as páginas difíceis podem carregar propósito. Por isso, hoje, antes de encerrar esta mensagem, eu quero convidar você a fazer uma reflexão sincera. Qual é o poço que você precisa continuar cavando? Qual é a área da sua vida onde você não pode desistir agora? Qual é a promessa que precisa ser entregue novamente nas mãos de Deus? Qual é o processo que você precisa parar de enxergar como castigo e começar a enxergar como preparação? Escreva nos comentários: Deus está me preparando, não como uma frase qualquer, mas como uma declaração de fé. Porque quando você declara isso, você está lembrando ao seu coração que a sua história não está abandonada. Você está afirmando que existe propósito mesmo na espera. Você está dizendo que antes do milagre há um processo, mas que o processo não é maior do que o Deus que conduz todas as coisas. Agora vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces a história de cada coração. Tu conheces as lutas que ninguém vê, as lágrimas derramadas em silêncio, as noites de preocupação, os sonhos que parecem distantes e os processos que parecem longos demais. Pai, fortalece quem está cansado, renova quem está quase desistindo, traz paz ao coração de quem não entende o que está acontecendo, dá sabedoria para discernir o teu agir, mesmo quando tudo parece parado. Ajuda cada pessoa a compreender que o processo não é o fim, mas pode ser o caminho pelo qual o Senhor está preparando algo maior. Assim como o Senhor sustentou Isaque em tempo de seca, sustenta também aqueles que estão atravessando tempos difíceis. Assim como o Senhor abriu espaço para Isaque depois de tantas contendas, abre também caminhos para quem tem enfrentado oposição. Assim como o Senhor conduziu Isaque até Reobote, conduz cada pessoa ao lugar de provisão, paz, direção e propósito. Senhor, remove o medo, remove a ansiedade, remove a vontade de desistir. Ensina-nos a continuar cavando com fé. Ensina-nos a permanecer firmes, mesmo quando ainda não vemos o resultado. Ensina-nos a confiar no Teu tempo, na Tua vontade e no Teu cuidado. Que cada processo gere maturidade, que cada espera gere dependência, que cada lágrima seja recolhida pelo Senhor, que cada semente plantada em fé produza fruto no tempo certo, e que ninguém que está ouvindo esta palavra
perca a esperança, porque o Senhor ainda está trabalhando. Pai, nós cremos que antes do milagre há um processo, mas também cremos que o processo nas tuas mãos nunca é desperdiçado. Que a nossa fé seja fortalecida, que o nosso coração seja renovado, que a nossa esperança permaneça viva e que no tempo certo possamos declarar como Isaque: agora o Senhor nos deu espaço. Em nome de Jesus. Amém. E antes de você sair deste vídeo, guarde esta verdade no seu coração. O processo não é maior do que a promessa. A espera não é maior do que o Deus que prometeu. A oposição não é maior do que o propósito. Continue firme, continue crendo, continue cavando, porque Deus ainda está trabalhando. E aquilo que hoje parece apenas processo pode se tornar o testemunho que vai fortalecer a fé de muitas pessoas. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: Deus está me preparando. Compartilhe este vídeo com alguém que está cansado de esperar e precisa lembrar que o processo tem propósito. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé, renovam a esperança e aproximam você de Deus. E lembre-se, antes do milagre há um processo, mas quando Deus está no processo, o milagre também está sendo formado.